Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de topografia. Eu sou a professora Cláudia Pereira Krieger, do Departamento de Geomática, do setor de Ciências da Terra da Universidade Federal do Paraná. E a aula de hoje ela mostra as aplicações da topografia para a engenharia ambiental. Dentro da temática abordada hoje, nós veremos um pouco sobre a importância da topografia e eu selecionei algumas aplicações na área de vocês. Ou seja, selecionei falar sobre o licenciamento ambiental, a hidrometria, o monitoramento costeiro, a determinação das curvas cota versus área e volume de reservatórios e um pouco sobre os levantamentos batimétricos. A topografia é de fundamental importância para diversas áreas do conhecimento, quer seja para arquitetura, para engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia florestal, as áreas que necessitam ter informações sobre a superfície do terreno, sejam elas a área do terreno, a forma do terreno, o relevo que esse terreno tem, as dimensões dele. Então, todas as informações que eu coleto em campo vão me auxiliar na elaboração dos meus projetos. Nós observamos na foto superior do lado esquerdo um operador empregando uma estação total. Nesse caso aqui, eu posso estar determinando medições angulares e lineares e também posso obter desníveis. Na foto abaixo, do lado esquerdo, eu tenho uma imagem do reservatório do Piraquara 2, onde tem um nível instalado no reservatório e uma régua estadimétrica. O interesse aqui é obter o desnível entre essa régua estadimétrica e um ponto que está lá atrás nessa imagem. Então, eu vou conseguir obter o desnível entre esses dois pontos. Com vários desníveis determinados, eu conheço, então, o relevo desse terreno aqui. Então, a junção de informações altimétricas com as informações planimétricas me trazem aí a planta planialtimétrica. Nos estudos ambientais, a dimensão e a posição relativa dos dados levantados são de fundamental importância. Como eu comentei, eu tenho que tomar decisões com base em dados coletados em campo e esses dados devem ser adquiridos com precisão. Então, a topografia ela desempenha um papel muito importante que ela fornece a vocês subsídios para que vocês possam extrair todas essas informações do terreno e com precisão. Conhecer os equipamentos como a estação total, o nível que vocês estão utilizando, bem como os métodos de medidas que estão sendo aplicados, é que vai proporcionar a vocês uma qualidade e uma redução de erros nas observações adquiridas em campo. Entre as aplicações na engenharia ambiental, vamos iniciar falando do licenciamento ambiental. Então, existe um portal nacional de licenciamento ambiental que indica que é importante que se faça uso do geoprocessamento para caracterização e controle das áreas licenciadas. Se nós queremos ter informações sobre as áreas recuperadas, preservadas ou compensadas, nós temos que ter em mãos uma planta planialtimétrica. Se eu preciso de uma planta planialtimétrica, significa que a topografia é de extrema importância, porque é só mediante os elementos que nós podemos levantar com a topografia que nós conseguimos gerar essa planta planialtimétrica que vai auxiliar a esses estudos da engenharia ambiental. Nesse slide, nós temos um exemplo que mostra uma planta planialtimétrica da localidade de Alto Fruteira, em Laurentino, Santa Catarina, e temos ainda o mapa de uso e ocupação do solo da mesma região. Nessa planta planialtimétrica, além das informações contidas, nós podemos ver também a indicação dos vizinhos, Nós conseguimos ver aqui a rodovia que passa, nós vemos as lagoas existentes e também aqui os córregos e rios que existem e cortam a propriedade. Ainda a indicação do norte, que é muito importante. De posse dessas duas informações, o Testoni
tinha como objetivo efetuar um licenciamento ambiental na recuperação de áreas degradadas nesta região. Analisando as informações que ele coletou, ele pôde ver que a propriedade está totalmente irregular diante do que preconiza a legislação florestal. Por quê? Porque as lagoas, artificiais, elas deveriam ser construídas fora dos leitos dos rios, córregos ou cursos de água, bem como fora das áreas de preservação permanente. A segunda aplicação que eu selecionei está ligada à hidrometria. Nós sabemos que o gerenciamento dos potenciais hidráulicos são importantes. Para isso, eu preciso conhecer bem o comportamento dos rios e os regimes pluviométricos das diversas bacias hidrográficas. Essas informações elas são muito úteis quando nós temos uma série histórica. E para isso eu tenho que conhecer bem as informações, ou seja, elas têm que ser georreferenciadas. Aí eu vou conseguir realizar estudos de qualidade. Eu tenho várias técnicas para definir a posição planimétrica e altimétrica dos elementos em estudo. Quais seriam esses elementos? Poderiam ser marcos geodésicos, as referências de nível, a posição onde eu estou coletando a vazão, o posicionamento da embarcação no instante que eu estou tomando a profundidade. Então, essas informações elas podem ser obtidas por uma instrumentação clássica, que é o que a topografia emprega. Então, emprega estação total, nível teodolito, ou eu posso utilizar hoje também os sistemas de posicionamento por satélites para determinar essas coordenadas tridimensionais. Outra coisa que é importante destacar nas informações é que sempre nós podemos estar trabalhando com referenciais locais ou globais. Não tem problema, desde que essa informação esteja devidamente indicada nos seus memoriais de campo. Nós temos no slide aqui as réguas linimétricas implantadas numa seção de um rio, que é interessante monitorar a vazão dessa seção aqui. E esse levantamento, o fundamental dele, ou essa implantação aqui, como vocês já sabem, é para que eu tenha uma série histórica. Para que essa série histórica seja fidedigna, é importante que essas réguas linimétricas estejam devidamente georreferenciadas. A quem? A uma cota de partida ou a uma RN. Lembrem que cota, ou vocês verão na sequência, eu uso a palavra cota quando eu estou me referindo a um plano horizontal qualquer de referência. E a RN, a referência de nível, é um marco implantado numa região e que a sua altitude é conhecida em relação ao nível médio dos mares. De qualquer forma, estas réguas elas têm que ser referenciadas a um elemento, quer seja uma cota qualquer, quer seja a uma RN. Por quê? Porque essa seção aqui ela vai ter uma série histórica, e essa série histórica é que vai possibilitar futuros estudos na região. Nós temos aqui um exemplo que foi feito no reservatório de Piraquara 2. Vocês observam aqui dentro d'água, vocês têm uma régua para medir a variação do nível instantâneo da água, que é a mesma que vocês observam nessa foto superior da direita. E essa régua, vejam que ela está dentro aqui do reservatório, nós vemos nesse mapa aqui, ela precisa ser georreferenciada. Por quê? Porque quando eu estou fazendo as tomadas instantâneas dos níveis de água, eu estou fazendo em relação a esta régua. E se eu, por acaso, tiver algum problema com esta régua em termos de perder, é importante que eu implante outra. E eu não gostaria de perder a minha série histórica. Então, para que isso não ocorra, nós temos que pegar essa régua e georreferenciar alguma coisa. Então, neste caso, foram implantados 4 marcos, isso é na Casa da Cultura da Água, no Piraquara 2. Foi implantado um marco M1, M2, M3 e M4.
Esses marcos tiveram suas coordenadas determinadas pelo GPS, né? E nós também precisamos agora, além de poder amarrar a régua a 2 desses marcos, eu também preciso obter o desnível, né? Ou a posição dessa régua vertical em relação a esses marcos. Então foi efetuado aqui nivelamento, de forma que eu pudesse atrelar a posição vertical da régua com relação a uma cota ou a uma referência altimétrica. Nessa segundo slide desse tema, nós temos então aqui o levantamento sendo efetuado em campo, observa-se a régua linimétrica, o nível, né, e o nivelamento sendo desenvolvido. E na imagem da direita, vocês verificam o nivelamento sendo realizado. Ou seja, foi feito um nivelamento do marco M1 até o marco M2, nivelado e contranivelado. Foi feito um circuito de nivelamento entre M2, M3 e M4. Então é possível fazer um circuito e ajustar e distribuir os erros. E depois, a partir desses marcos, foi feito o georreferenciamento da régua. Desta forma, por que tem mais marcos em campo? Porque o nosso intuito é que essa régua, se destruída, eu consiga implantar. Agora, se a régua permanece e por um acidente é destruído um marco, por exemplo, eu tenho outros marcos que permitem também materializar de novo a posição dessa régua e fazer o georreferenciamento de uma nova régua a outros marcos. Então, sempre por garantia, nós trabalhamos com mais de um marco georreferenciado para poder georreferenciar a régua que eu tenho nas imediações. Essa régua aqui, para nós, ela é importante porque nós trabalhamos com levantamentos batimétricos na região do reservatório e é ela que está nos dando a informação da variação do nível instantâneo da água durante os diversos levantamentos hidrográficos, que podem ser realizados em diferentes épocas do ano. Outra aplicação dentro da engenharia ambiental, nós podemos citar o monitoramento costeiro. Para um projeto de avaliação de impactos ambientais, é de extrema importância que nós o façamos. A posição da linha de costa, ela pode ser determinada por diversos métodos, como os métodos topográficos, através do posicionamento por satélites artificiais, por exemplo, o GPS, através de imagens de satélites usando sensoriamento remoto e por fotogrametria. A técnica que eu vou utilizar depende da precisão que eu quero e do fim a que se destina esta linha de costa. Nesta questão do monitoramento de linha de costa, eu trouxe para vocês um exemplo de um levantamento realizado em 2001. Nesta época, nós pegamos um trecho aqui representado da linha de costa de Matinhos e nós efetuamos a determinação da linha de costa por 3 diferentes métodos. Em verde, nós temos o caminhamento através do posicionamento GPS, os dados foram coletados e pós-processados. Nós temos em preto a linha de costa extraída da imagem íconos adquirida para esse fim, na época do levantamento. Em vermelho, nós temos a linha de costa obtida diretamente pelos métodos topográficos. E essa mais externa, em azul, é uma linha de costa obtida pela monorrestituição fotogramétrica de 1997. Cabe ressaltar, então, que as 3 linhas, a verde, a vermelha e a preta, são as que são da mesma época, ou do mesmo ano. E a linha em azul, ela é de 1997, então nós temos aí, já conseguimos, mediante uma avaliação da linha de costa obtida pela monorrestituição fotogramétrica e a linha de costa topográfica, nós vemos que em alguns lugares existe um recuo significativo da linha de costa. Nesse trecho aqui, percebe-se uma diferença significativa entre o contorno da linha de costa obtido pelo sensoriamento remoto e a linha de costa obtida tanto pela topografia quanto o GPS. Cabe ressaltar que isso se deve ao fato de que quando essa imagem foi adquirida, nós tínhamos tido um pouquinho antes uma ressaca. Então a imagem adquirida veio com essas situações também.
Então fica muito difícil para o operador determinar onde de fato é a linha de costa. Então isso pode ser não um erro do método, mas sim uma interpretação da imagem diferente daquela que na realidade nós temos, que é o caminhamento por GPS e os métodos topográficos. Esse mapa aqui, ele está representado na projeção UTM-SAD 69. Cabe lembrar que no ano de 2001 esse sistema de referência era o Sistema Geodésico Brasileiro vigente e que se hoje nós fôssemos representar este mapa, nós teríamos que fazê-lo em SIRGAS 2000, que é o Sistema Geodésico Brasileiro vigente no país. No lado esquerdo, nós temos ainda duas imagens, ou duas fotos. A primeira é extraída, um corte da imagem do Iconos 2. E com essa imagem, nós conseguimos, então, aqui a linha rosa é a que mostra exatamente o contorno da linha de costa extraído da imagem do sensoriamento remoto. Aproveitamos também a imagem adquirida para cadastrar as edificações que nós tínhamos aqui nas três primeiras quadras distantes do mar. Também fizemos uma representação tridimensional dessas edificações e também aqui a projeção das linhas de costa. Percebe-se ainda nessa planta planimétrica, ou nessa imagem planimétrica, vamos assim dizer, que além de eu ter extraído a informação da linha de costa, eu tenho aqui representada a linha de costa que foi obtida pela monorrestituição fotogramétrica. Então, percebe-se, por exemplo, né, nessa indicação, que nós tivemos um recuo da linha de costa de 1997 para 2001 de 18,16 metros. Para a mesma região, foram ainda efetuados dentro do mesmo projeto perfis geológicos, perfis que podiam me fornecer quais eram os sedimentos que eu tenho nessas regiões. Então foram executados 10 perfis, os perfis foram georreferenciados por GPS e depois cada perfil, ao longo dele, foi executado um nivelamento. Todos os dados coletados, eles foram submetidos a uma análise granulométrica por peneiramento. E os autores chegaram às seguintes conclusões, que os perfis, esses 10 perfis realizados, mostram que existe uma grande influência antrópica na região. E isso fica visível através da remoção de escombros de antigos muros e aterro da praia. E especialmente ele destaca que os perfis 4 e 5 são os que mais sofreram com essa ação antrópica. E com que objetivo foi feito isso? Com a tentativa de conter o processo erosivo, que é bem crítico nestes locais. Estas alterações, elas influenciaram diretamente os resultados relativos ao balanço sedimentar dos perfis. Também recomendo que mais informações podem ser observadas no autor. Uma outra aplicação é com a determinação das curvas, cota, área e volume dos reservatórios. Nós temos uma resolução conjunta da ANANEL. Essa resolução ela indica como deve ser feito o levantamento da área seca, o levantamento da área molhada e o contorno do reservatório para se chegar ao produto final. Nós temos aí que a área seca, por exemplo, ela pode ser, se vocês olharem na resolução, vocês vão ver que a área seca pode ser levantada por topografia clássica, aplicando GPS, aplicando sensoriamento remoto, aplicando fotogrametria. A área molhada é toda aquela que tem que ser feito o levantamento através de um levantamento batimétrico. Eu preciso determinar qual é essa área no reservatório. E o contorno do reservatório também tem várias formas, mas o que eles indicam mais é o sensoriamento remoto ou a fotogrametria, a aplicação da fotogrametria. O produto final é que interessa, é como conseguir determinar as curvas de cota, área e volume do reservatório.
Então, seria através da junção das três áreas distintas para compor o meu resultado final. O último exemplo que eu trago é nos levantamentos batimétricos. Quando nós vamos executar um levantamento batimétrico, por exemplo, como eu mostrei anteriormente, para determinar a área molhada do reservatório, nos dias de hoje eu trabalho determinando a posição da embarcação através do GNSS ou do GPS. Então, para isso, eu preciso de uma estação em terra que vai me mandar correções para o barco, que vai ter sua posição corrigida instantaneamente. Ou seja, a gente utiliza em geral o método RTK. Para isso, eu preciso ter essa coordenada conhecida a priori, para que ela, tendo a coordenada conhecida, eu consiga calcular os erros que estão atuando nessa estação e mandar eles para a embarcação, que vai aplicar como correções na posição. Claro que nada impede que a posição dessa embarcação, por exemplo, principalmente isso pode acontecer nos rios, seja feita por interseção avante, que é uma técnica topográfica e que permite a precisão que a gente almeja, por exemplo, para fazer a seção de um rio. Só que hoje, com o advento da era espacial e a disponibilidade dos sensores GNSS, fica muito mais fácil a gente executar. Mas para executar esse levantamento, não esqueçam que eu preciso conhecer com precisão a posição onde está essa antena instalada. Logo, eu vou ter que me valer de alguma técnica, quer seja topográfica, quer seja determinar as coordenadas direto pelo posicionamento por satélites. Outra aplicação dentro do levantamento batimétrico é o que eu possa fazer o georreferenciamento da minha régua maregráfica. Onde eu estou fazendo a sondagem, sempre tem uma régua maregráfica que precisa ser amarrada, como a gente já falou anteriormente, ou georreferenciada a um marco ou uma referência de nível. O importante é que você tenha a régua, por exemplo, que fique nesse pier, atrelada a algum marco de coordenadas conhecidas. No caso da batimetria, obedecendo às normas brasileiras, então seria a norma 25, é importante que qualquer régua maregráfica esteja atrelada a pelo menos 3 RNs, para que eu possa também, como a gente fez no caso do reservatório, ter uma superabundância de informações no caso da destruição de uma RN ou da própria régua e queira implantar novamente. Se eu tenho uma superabundância de informações georreferenciadas, eu consigo sempre ter a série histórica, porque alguma dessas informações sempre vai estar possível para você reconstruir as demais. Então, nessa área do levantamento batimétrico, vejam que eu estou usando aqui nivelamento geométrico, eu posso determinar a coordenada do ponto através do posicionamento por satélites, ou mesmo até por topografia clássica. E eu posso também ter a embarcação por posicionamento por satélites, ou poderia estar empregando, por exemplo, uma interseção avante. Se o levantamento fosse só aqui ao lado do pier, eu poderia ter as minhas estações totais aqui e estar fazendo um método de interseção avante, ou seja, através das minhas estações totais instaladas no pier, eu estaria medindo a posição da embarcação a cada instante de tempo que eu quisesse. Claro, através de leituras angulares e lineares. Então, essa é mais uma aplicação que eu vejo importante dentro da engenharia. Aqui estão indicadas as referências utilizadas nessa aula, que vocês podem consultar, e também me coloco à disposição para qualquer outra informação ou curiosidade que os senhores tenham a respeito dessas aplicações que eu mostrei a vocês. E isso é o que nós temos na aula de hoje, Desejo a todos um ótimo curso aí pela frente. Um abraço, até a próxima.